Muito boa tarde aí, é uma alegria muito grande estar compartilhando conhecimento, conteúdo autoral, inclusive, hoje aqui, e contribuindo aí com esse grande evento, né, muito bacana aí que a gente está participando, que é o TDC. Eu tenho uma apresentação formal aqui para fazer sobre o meu currículo, né, eu sou administrador, eu sou cofundador de duas organizações, que eu já vou falar um pouquinho, mas eu necessariamente não gosto de me apresentar assim, né? Conforme o Herman já estava sondando ali, acho que isso aqui combina mais aí com o espírito do evento, combina mais com o mundo que a gente vive hoje, né? Onde as coisas de trabalho, onde as coisas de relações pessoais acabam se misturando, né? Então, tem um pouquinho aí da minha família, tem um pouquinho das minhas filhas, tem um pouquinho da minha companheira, tem os dogs da família, tem um pouco de viagem do Vale do Silício, e tem o Grêmio, né? Tem o Tricolor aí, que eu já estava me apresentando aí durante o nosso quebra-gelo, né? Então, esse sou eu, moro em Porto Alegre, estou aqui hoje curtindo um friozinho, uma chuvarada grande. A Resolution é a empresa que eu sou fundador, é uma empresa de consultoria de cargos, carreira e performance, né? Mais de 2 décadas no mercado. E também eu toco uma startup, sou um dos cofundadores da startup Fluid State. Convido a todos aí para nos seguirem nas redes sociais, que esse produto, a Fluid State, essa startup, ela representa muito desse conceito que eu vou trazer para vocês agora, que é a fluidez de carreira, né? Então, é uma startup que tem uma plataforma que representa, que materializa esse conceito das carreiras fluidas. Bom, na minha trajetória de carreira, já que a gente está falando de carreira, eu tenho algumas produções literárias, isso aqui é o mais recente, ele é de 2017, que fala, então, sobre modelo de gestão de pessoas com base em competências, né, com base nas skills, as hard e as soft skills, que é um modelo aí que eu persigo desde a década de 90, fiz várias implementações de projetos aí em todo o território nacional, no exterior, inclusive, e é onde a gente está continuamente aprendendo, né? Porque falar de pessoas, falar de carreira, falar de desafio do ser humano é um infinito, realmente, né? É um desafio que não tem fim. E eu queria contextualizar para vocês, aqui, antes da gente chegar genuinamente aqui no conceito das carreiras fluidas, o contexto que a gente vive. Vamos pegar o Brasil, vamos fazer um recorte aí dos últimos anos, das últimas décadas, do que aconteceu nesse movimento de carreira e a forma com que as empresas, com que os profissionais efetivamente foram entendendo esse tema, tá? Então, eu jogo lá para a década de 60, lá atrás, só para a gente entender, talvez, a cabeça, o mindset com que os nossos pais, talvez os nossos avós foram criados, né? Que era a era do emprego, efetivamente, né? Eu tenho um emprego, né? As pessoas vêm trabalhar comigo e está resolvido, essas pessoas ficarão aqui quase que eternamente, né? Numa relação de trabalho a longo prazo. Tá? Isso é talvez o primeiro movimento que a gente percebe no Brasil relacionado à evolução de carreira, né? Ser fiel a uma organização e passar e se aposentar possivelmente nela, né? Essa década aí de 60, final de 50, é a constituição da CLT aqui no Brasil. Então, isso tem uma ligação bem importante da CLT com esses primeiros movimentos. A gente vive aí uns 30 para 40 anos quase nessa era, né? Então, onde nossos pais, nossos avós se criaram, e a gente entra ali na década de 90, que é uma era da empregabilidade, né? Quando a gente começa a se dar conta, ok, né? Tem um emprego, tem um trabalho, mas e eu, profissional, né? Como é que eu me apresento para esse mercado? Qual é a minha atratividade? É bom ficar muito tempo numa empresa? Será que eu deveria me desenvolver em outras coisas que não só efetivamente naquela cultura, naquele negócio? Então, os primeiros recortes de provocar essas questões vêm na década de 90, junto com o crescimento do processo de gestão de pessoas nas empresas também, né? RH, gestão de pessoas, capital humano. A gente chega ali nos anos 2000 e aparece um outro conceito que a gente chama de trabalhabilidade, que é, além da minha carreira ser atrativa para esse mercado, qual é a minha capacidade de geração de renda, independente de ter um vínculo formal de emprego, né? Então, vocês podem ver que isso é muito recente, a gente está falando de 2 décadas atrás, essa coisa de, opa, eu não vou só ficar dependente de uma organização, eu também preciso me apresentar como profissional para esse mercado, tá certo?
Aí a gente entra nos anos 2000, que era aí que nós estamos vivendo, todos nós aí, e aí a gente percebe movimentos de mercado, movimento de cenário, movimento do mundo do trabalho que nos obrigam a fazer ajustes do nosso modelo mental, de como é que a gente pensava enquanto profissional. Que é quase, vamos tentar dividir anos 2000 para trás, né? Seria quase que entregar a carreira para a empresa e dizer, empresa, cuida da minha carreira, e a partir desses anos 2000, ou seja, opa, eu sou fiel àquela empresa, mas eu também preciso cuidar da minha carreira, né? Então, a gente começa a perceber aí pontos de mudança, como, por exemplo, um aqui que eu acho que é bem importante, a gente vem ao quarto item ali, de uma época muito focado em tarefa, em demanda, né? Para as organizações nos cobrarem mais entregas, efetivamente. Ok, legal, você está aqui, mas o que você está entregando, efetivamente, né? Além de outras coisas aí que estão na tela, que eu não vou ficar também repetindo para vocês. Mas tem uma mudança no modelo mental. Passa os anos, eu vou chegar em 2015, né? Não necessariamente 15, pode ser 14, pode ser 16, depende do cenário, do contexto, onde a gente percebe o impacto da transformação digital no mundo do trabalho e nas carreiras. E eu estou chamando isso de carreira 4.0, ou algumas literaturas falam de 4.0, eu prefiro chamar de carreira fluida, onde eu tenho um material, inclusive, autoral, que eu já comentei com vocês. No final dessa nossa conversa, eu vou disponibilizar, inclusive, os links ali para baixarem e-books sobre esse tema, né? O que é esse movimento de 2015, né, da carreira fluida? É entender que aquele modelo clássico de carreira, ele sofreu uma ruptura. E isso está muito relacionado, então, à chegada de novas empresas desse mundo digital, né? Novos hábitos de consumo, né? Nossos novos hábitos de ter experiência como cliente, certo? E aí essa nova economia, esse contexto do digital nos traz uma necessidade de dizer, vamos repensar isso, né? Vamos ver de que forma, né? Se até lá para trás a gente esperava mais da organização, que ela nos entregasse políticas e procedimentos de carreira, não sei se essa organização vai conseguir nos entregar tudo isso, né? A gente está entrando num novo mundo, efetivamente, do tema carreira. Chega a pandemia, 2020, o cenário, obviamente, no meu entendimento, é o mesmo, né? A pandemia não muda esse cenário, a pandemia o que faz, na minha percepção, é acelerar essa transformação, né? Então, por exemplo, o trabalho nômade, não preciso ser redundante aqui, possivelmente todos vocês estão vivendo isso, levaria talvez 3, 4 anos para se consolidar no Brasil, levou menos de 2, 3 semanas, né? Com a pandemia, a necessidade das empresas se adaptarem. Mas aí tem uma outra questão que eu gosto de colocar também, que a gente foi testado e segue sendo testado sobre o clássico modelo de comando-controle, ou seja, eu sou o líder de uma equipe, eu preciso ver aquela equipe trabalhando, como é que eu controlo os resultados daquela equipe? Para mim, essa é a coisa, é muito mais relevante do que necessariamente alguma questão de digitalização ou de questão de tecnologia que a pandemia nos traz. E aí o que vem pela frente, né? Claro que a gente está aí no meio de uma adaptação, né? Talvez as organizações nem assimilaram ainda o processo de fluidez de carreira que eu estou propondo aqui na nossa conversa. Vem a pandemia, coloca uma nova camada nessa loucura toda, e a gente ali na frente, né? Eu coloquei 2030, mas a gente já está experimentando, obviamente, isso, é a era da robotização das carreiras, né? E aí, uma questão para mim é a robotização, todo o impacto que o mercado vai receber em relação a isso. Outra coisa é o uso da nossa plenitude, da nossa capacidade como ser humano, né, e fator diferencial. Então, eu diria que daqui para frente a gente vai ter que ensaiar, treinar, se experimentar muito nessa nossa capacidade de fazer a diferença como elemento humano. Só para ilustrar um pouco para vocês essas visões aí da robotização que eu coloco, eu me alimento muito aí nos materiais que são produzidos pela Singularity, né, que é a universidade lá do Vale do Silício. Eles produzem books aí onde visionam os impactos da tecnologia, do mundo do trabalho. Selecionei um ano especificamente, aqui um recorte que eu fiz, então, dos vários impactos que algumas profissões aí terão.
amanhã, né, digamos assim, né, já vem tendo, na verdade, está aqui na tela 2022, pode ser 2023, não importa, né, o ano especificamente. Vou lá longe, né, o que a Singularity visiona para 2032, né, robotização de local de trabalho, eliminação de atividades manuais, né, como algumas das profissões que estão colocadas aí, né, além de questões do nosso benefício aí, a própria saúde e longevidade do ser humano, tá? Então, estamos um pouco distante disso, mas não estamos, né? Porque, na verdade, a gente tem que criar o cenário para a gente se adaptar bem ao que vem por aí. E hoje, o que a gente tem hoje no mundo do trabalho, né? Se a gente faz aí algumas visões da nova população que está chegando ao mundo do trabalho, que povo é esse, né? Que está trabalhando ali em qualquer lugar da Terra, que está fazendo trabalhos totalmente nômades, né? Que está entregando o resultado ou não está entregando o resultado, aí, obviamente, é uma questão de como é que a organização mensura isso, né? E qual é a expectativa, a perspectiva dessas novas gerações em relação a esse mundo do trabalho, né? Como atratividade, como desafio, como propósito de vida em relação à relação do emprego, em relação à carreira dentro da organização, tá? Eu, particularmente, acompanho vários clientes aqui, eu trabalho mais ou menos com em torno de 500 clientes, não no meu dia a dia, mas assim, no meu ecossistema, onde as nossas empresas se relacionam, e eu vejo muitos paradigmas relacionados especialmente à nova geração, à geração da tecnologia, de que as pessoas não estão conectadas ao mundo do trabalho, que não estão conectadas ao emprego, que têm outras perspectivas de vida, né, querem ser empreendedores e tal. Ok, tá tudo certo, né, não estou aqui para discutir isso, mas eu também percebo uma boa parcela dessa geração interessada, sim, em saber os caminhos, em saber as rotas, em querer aprender para se desenvolver e, quem sabe, ter uma vida longa naquela organização. Então, eu não gosto muito de rótulos, eu discuto isso bastante com o cliente, porque às vezes se cria um paradigma em volta dessa geração que, na prática, não é bem a verdade, pelo menos daquilo que eu percebo, né? O que eu percebo, sim, é que hoje, quando a gente fala em carreira, quando a gente fala em performance, quando a gente fala em feedback, quando a gente fala em crescimento, em planos de ação, enfim, em tudo aquilo que acontece na minha trajetória profissional, a gente sabe que o engajamento é cada vez mais digital, certo? Não quer dizer que a gente tenha que substituir o one-to-one, né? O olho no olho das pessoas e da relação humana, pelo contrário. Mas a gente também tem que entender que o que engaja, e aí eu não estou dizendo nenhuma novidade aí, são as plataformas, são as ferramentas, são os ambientes digitais. E, ao mesmo tempo, um estresse de sobrecarga de dados, de informações. Tá? Essa pesquisa aqui da Bersing by Deloitte, ela tem, eu acho, quase 3 anos que foi feita essa estatística aqui, então isso aqui já deve estar bem diferente, né? Para, entre aspas, para pior, né? No sentido de qual é o grau de atenção e de conexão das pessoas em relação ao digital, né? Então, eu tenho lá um profissional, eu tenho um ambiente de trabalho, eu tenho muitas vezes uma área de RH, recursos humanos, querendo proporcionar uma boa jornada para esse colaborador, mas efetivamente, organização, a empresa, concorro com muitas coisas, efetivamente, com muita informação, com muito estímulo, que não necessariamente o estímulo da carreira, o estímulo do desenvolvimento, o estímulo do protagonismo, ok? Tem um dado aqui abaixo, que a maioria dos alunos não assistirá vídeos com mais de 4 minutos, isso eu volto a dizer, isso é uma pesquisa de 3 anos atrás. Se a gente olhar o WhatsApp, que não é bem um vídeo de treinamento, né, mas a gente não consegue ter paciência para ver um vídeo mais de 30 segundos, e olha lá, 30 segundos já é muito. Então, tudo isso vem a serviço e à disposição da gente poder entender de que mundo é o mundo do empreendedorismo de carreira, né? Se eu entendo que eu estou numa jornada de carreira e eu preciso me desenvolver, olha o universo de questões que concorrem com essa questão do meu desenvolvimento, né? Inclusive, quando a gente olha para assistir um vídeo, tem gente que não tem paciência, né, de assistir, mesmo que seja lá um tutorial e algo nesse sentido. Então, a gente efetivamente
vive num ambiente totalmente diferente. E a capacidade de atenção, ela é medida em segundos hoje, né? Se eu perco aqui a minha atratividade enquanto palestrante, ou enquanto professor de uma universidade, ou enquanto líder de uma equipe, né? As pessoas, obviamente, começam a olhar o celular e acabam despendendo e deixando de se engajar naquela causa, né? Eu estou cercando aqui, trazendo esses temas aqui para poder fazer uma conceituação bacana sobre fluidez de carreira, porque esse dado aqui nos choca também. Esse é um dado de 2017. Infelizmente, eu não consegui um dado mais atualizado, que fala aqui, né, que 60% dos estudantes que estão sendo, entre aspas, treinados, né, ou estão estudando em algumas profissões, quando se formarem lá, né, quer dizer, essas profissões serão radicalmente cambiadas, trocadas pela automação. Então, essas pessoas chegarão no final da sua formação e aquela profissão, ou aquilo que eles aprenderam também não faz mais nenhum sentido. Então, isso mostra, obviamente, né, que o mundo tradicional, o mundo clássico da educação, como, por exemplo, universidades, já não entrega mais o valor que a gente precisa enquanto profissional, enquanto carreira nas organizações. Vocês sabem disso, obviamente, né? O que nos assusta um pouco é a velocidade com que isso está acontecendo, né? A gente acompanha uma universidade privada aqui do Rio Grande do Sul, que em 2018, no planejamento estratégico deles, e eles fizeram um mapeamento dos mais de 60, 70 cursos que eles tinham no portfólio lá deles, e em 15 anos, né, numa projeção de 15 anos, eles se dão conta de que 50% daquele portfólio não mais existirá, né? E não é só um final de uma profissão, algo nesse sentido, mas, obviamente, tem as mutações das profissões. E eu acho que essa é a leitura importante para a gente fazer dentro do nosso habitat, enquanto profissional, dentro da nossa organização, assim como as universidades também já sabem disso, né? Claro que agora tem a velocidade, a condição de mudar todo esse portfólio de formação que já é oferecido há muitos anos. Mas esse dado realmente ele é impactante, né? Porque a gente se dá conta que as pessoas estão matriculadas, e muitos de vocês, talvez, possivelmente, em alguns cursos, né? Que certamente aí deixarão de existir. Talvez uma boa exceção é a parte da tecnologia, mas aí você sabe também que a tecnologia evolui numa rapidez muito grande que a faculdade de ensino superior também não consegue entregar na mesma velocidade, né? Quando eu falo, e eu discordo um pouco dessa fala, né, que a nova geração não está muito interessada nessa pegada, que tem outros planos e tal, e eu discordo um pouco, porque em projetos bem recentes, em empresas de tecnologia, que eu tive a oportunidade de participar ou de conduzir, a gente fazendo escutas, né, dos funcionários sobre necessidade em relação ao tema carreira, em relação ao tema engajamento, é assustador no sentido positivo, né? A demanda e o número de perguntas relacionadas a isso, né? As pessoas querem saber, naquela empresa, como eu faço para crescer, né? E, na verdade, essa talvez é uma pergunta de muitos anos atrás, naquelas outras gerações de carreira, né? Como eu faço para crescer? Então, essa tese, trabalhando no dia a dia com essas pessoas, com esse perfil de empresa, eu estou falando de empresa de tecnologia, nesse caso, sim, né? E recebendo esse tipo de demanda. Então, como é que a gente responde essa demanda de profissionais que estão inseridos nesse contexto que a gente está falando aqui, o TDC está reforçando a todo momento, e a empresa, né? O que ela vai dizer nesse sentido? Ela vai dar respostas de carreira lá, como ela dava há 15 ou 20 anos atrás? Ela nem existia, possivelmente, essa empresa, né? Mas o paradigma, o mantra, o modelo se alterou totalmente, né? E eu diria, então, para essas pessoas, para esses RHs, para esses profissionais, a resposta em como é que eu faço para crescer não está na empresa, né? A resposta está na gente, ok? Lendo essa literatura aqui que eu coloco na tela, que eu acho que é muito inspiradora para esse momento de carreira, aqui tem uma relação de 10 competências, atributos, né, que a gente precisa aí se desenvolver. Eu gosto muito e concordo muito com o item número 2, que é estar confortável com a ambiguidade, né? Eu acho que isso representa bem o mundo que a gente está. Aquilo que eu disse ontem, segunda-feira, talvez hoje eu já tenha que mudar de ideia, e isso tem que ser tranquilo para todo mundo.
Só que quando eu trago isso para uma relação de carreira dentro das empresas, a regra ontem era essa, hoje mudou a regra, as pessoas podem, né, se assustar com relação a isso e achar que eu estou sendo pouco transparente ou estou mudando a regra no meio do caminho. Mas, galera, é isso, né? O nosso cliente é assim, o cenário é assim. Então, se eu desenho algo dentro da minha organização, eu tenho que ter isso bem combinado com as pessoas, que a regra, sim, pode mudar a qualquer momento. E aí eu, como profissional, obviamente, né, preciso desenvolver essas outras competências que estão na tela aí para que eu possa efetivamente estar preparado, né, para esse novo mundo que a gente vive nesse tema. Especialmente no número 9 ali, que eu considero particularmente uma das mais relevantes, que é o nosso autoconhecimento. Então, se eu me conheço, eu conheço o meu funcionamento, eu sei aquilo que me incomoda, aquelas minhas fragilidades, aqueles meus pontos positivos, eu já andei meio do caminho em relação a isso, né? Porque a gente percebe no mundo do trabalho que uma das grandes dificuldades quando as empresas quando as pessoas criticam as suas empresas ou ficam trocando de um lugar para outro a todo momento é porque há uma deficiência no autoconhecimento. Então, depositam na organização aquilo que elas não conseguem efetivamente desenvolver, né? E aí a gente vai ficar nesse looping ad infinito, certo? Bom, carreira fluida e fluidez de carreira, que pegada é essa, né? A gente está no ambiente de trabalho, no mundo do trabalho, vamos pegar a área de tecnologia novamente, que é o nosso cenário aqui, trabalhando em squads, tribos e tal, onde a gente efetivamente, num trabalho colaborativo, não consegue delimitar até onde eu vou, onde que o meu colega pega o bastão do meu trabalho, né? E isso vem com a necessidade de melhorar a experiência do cliente, otimizar resultados e produtividades, né? Então, o contexto da gente entender cargos e papéis também na organização é diferente. Talvez a gente tenha que se desprender um pouco disso e tratar mais as combinações que eu preciso ter com a minha liderança, com a minha organização e quais são as skills, quais são as competências que eu preciso desenvolver para estar inserido nessa colmeia, nesse ambiente colaborativo de negócios. As estruturas nesse ambiente ficam mais planas, mais achatadas, né? E uma das saídas é que as pessoas possam passar mais tempo dentro da mesma posição, ou seja, se desenvolver mais no seu próprio cargo, aquele cargo ser mais extenso, porque aquelas skills são extensas, sem ter a necessidade que para crescer eu tenha que assumir uma posição de liderança, onde é outro jogo, é outra pegada, é outro perfil, mas que muitas vezes é o único artifício que as organizações têm para tratar a carreira, é dar um cargo de hierarquia superior, e aí a pessoa pode aí se atrapalhar efetivamente, porque não é aquilo que ela queria, não é aquilo que efetivamente ela tem vocação ou potencial. Então, alargar as bandas, alargar os espaços para a lateral, oferecendo experiências, né, que possam melhorar essa empregabilidade de cada um, é uma das saídas, é uma das abordagens da fluidez de carreira. A fluidez de carreira também, ela provoca e ela propõe para as organizações que elas sejam espaços, né, para que os profissionais possam se envolver em projetos, trabalhar em modalidades diferentes de trabalho, aprender, experimentar e provavelmente sair, né? E isso é uma pegada do mundo atual. A gente tem que parar de sofrer, falando como organização, pela saída de pessoas. O que a gente tem que estabelecer são ambientes e atmosferas onde eu possa prover a melhor experiência da jornada para cada colaborador, sabendo que vai ter um início, sabendo que vai ter um meio, sabendo que vai ter um fim. Mas nessa timeline que ele está comigo na minha organização, que ele possa entregar a melhor versão dele, né? Simples? Não. Obviamente que é um composto aí de clima, é um composto de cultura, é um composto de liderança e também é um composto da parte do colaborador no exercício pleno do seu protagonismo, né? Reskilling, né? A capacidade de reinventar, de fazer upgrades das nossas competências, de aprender sempre. Outro termo que eu gosto muito e que combina muito com fluidez de carreira é o unlearning. Ou seja, a gente muitas vezes imagina que a gente vai aprender fora do ambiente de trabalho. Vou para um treinamento na quinta-feira à tarde, né? E ali eu vou aprender. Não. Hoje é tudo muito misturado. A gente está trabalhando e a gente está aprendendo. A gente está aprendendo e a gente está trabalhando. Então, diferente de aprender para o trabalho,
Aprender é parte do trabalho, certo? Essa conjunção, ela é nova, isso é muito recente, a gente às vezes nem se dá conta que a gente está aprendendo, porque o modelo mental às vezes pode ser estar na universidade, estar numa aula, estar num treinamento, isso é aprendizado, não é? Aprender faz parte da nossa realidade, isso é muito misturado hoje, assim como as relações familiares, relações pessoais e profissionais também estão muito embaralhadas. Aí a gente põe um outro processo para olhar aqui dentro da fluidez de carreira, que é o modelo clássico da avaliação de desempenho, que se criou nas organizações ao longo do tempo, como um processo lá de preenchimento de formulário, né? A liderança e o colaborador, feito uma vez, 2 vezes ao ano. Isso também lá em 2015, 2014, lá naquela timeline das visões de carreira, isso começou a perder tônus, as empresas não conseguiram mais manter esses processos em pé, ou quando mantiveram, era basicamente uma rotina, uma tarefa, não tinha muito propósito em fazer isso. A pegada hoje, efetivamente, é deslocar o eixo, né? E essa é a abordagem da carreira fluida também. Em vez da gente consumir muito tempo avaliando pessoas, né? Preenchendo formulários, dizendo se o cara é isso, se é aquilo, dando scores ou dando notas, o conceito, a gente tem que tirar um pouco a luz sobre isso e trazer mais para a cultura da organização mais diálogos de carreira, que remetam para desenvolvimento da performance, sem necessariamente usar ferramentas clássicas de avaliação de desempenho, né? E dialogar sobre carreira requer uma liderança inspiradora, uma liderança que esteja preparada para isso, que tenha uma escuta ativa, que possa entender a necessidade daquele colaborador, se antecipar a alguns problemas e atuar genuinamente como líder, né? Então, esse é um movimento que precisa ser constituído nas organizações para que, ao invés de falar uma vez ao ano, a gente possa criar mecanismos, né, fluidos de carreira, onde a gente possa ter um processo ongoing, que essa conversa possa se dar ao longo da jornada, ao longo do ano, sempre que as partes, líder e colaborador, possam e tenham necessidade de falar, né? Então, ao contrário de uma conversa longa, uma vez por ano, por semestre, pequenos conjuntos de entregas, de conversas ao longo do ano. Isso certamente vai trazer mais dinâmica para a carreira, vai trazer mais diálogo sobre a carreira, e a liderança, como eu já falei, a própria área de gestão de pessoas também pode se antecipar em relação a isso. Eu cansei de ver modelos empresariais onde o pessoal trabalhava de uma maneira mais rígida nesse assunto, e às vezes a pessoa entrava, trabalhava e saía e nunca tinha conversado com a sua liderança de uma maneira mais formal, né? Então, a gente tem que acabar com isso, né? No momento do onboarding da pessoa, legal, é o momento de tirar foto, fazer selfie, né? Publicar a camiseta que eu recebi da empresa, a mochila, né? Mas é o momento da liderança também chamar para ela a responsabilidade de acordar expectativas com esse novo colaborador. Deixar claro aquilo que ele veio. Deixar claro como é que ele vai ser medido, como é que ele vai ser acompanhado, né? E ter uma relação transparente de conversas e diálogos de carreira. Para encerrar, para a gente ter um tempinho aqui para conversar, eu diria, né? Se a gente vem lá com aquela pergunta, né? Como é que eu faço para crescer aqui na empresa? Hoje eu responderia dessa maneira, deixando a sua marca na jornada como colaborador. Você precisa deixar suas pegadas nessa jornada. Então, se eu sou um colaborador que consigo fazer entregas consistentes, que estejam combinadas com a minha liderança, com a minha equipe, né? Que eu tenha uma maturidade de lidar com questões profissionais, que eu entregue resultados superiores, que eu tenha uma proatividade de trabalhar o meu autodesenvolvimento e que, especialmente, eu tenha aderência aos valores, às soft skills que são esperadas naquela organização, se eu consigo demonstrar isso, seja mais subjetivamente ou mais concretamente, através de ferramentas de performance, não importa, eu estarei deixando marcas nessa organização. E aí tem uma questão que remete novamente muito para o protagonismo da pessoa, né? Que não necessariamente eu tenha que esperar por uma conversa com a minha liderança. E talvez a minha liderança seja um daqueles que não tenha perfil para ser líder, né? Então talvez eu não vou ter conversa, se eu ficar esperando, talvez eu morra de fome, no sentido da carreira, né? Então, esse exercício de estarmos no comando, você no comando da sua carreira, é efetivamente o que vai fazer a diferença. Porque eu tenho certeza, se a pessoa entende essa pegada aqui, se ela deixa marcas
A organização pode ter mais ou menos regramentos de carreira, ela vai ser percebida, assim, como uma pessoa de valor e dificilmente a organização vai querer perdê-la, né? E aí, por fim, eu já recebi, recrutando pessoas aqui na nossa empresa, na nossa startup, pessoas perguntando do tipo, escuta, eu queria saber um negócio, a empresa tem plano de carreira? Eu não respondo essa pergunta, né? Eu devolvo com uma outra reflexão. Eu faço a seguinte reflexão. E você, tem plano de carreira? Que talvez essa seja a pergunta mais importante do que responder se a empresa tem plano de carreira. Galera, eu queria deixar aqui na tela, então, um link aqui para fazer downloads em 2 e-books que eu considero bem relevantes, são produções autorais aqui da nossa empresa, Carreiras em Times Ágeis, né, para trabalhar com squads, tribos, e um e-book produzido especialmente conectado a esse tema de fluidez de carreira. Tá bem? Quero agradecer aqui a participação